Fala galera do YouTube, tudo beleza? Estamos aí com mais um vídeo para o canal História e Histórias. E esse vídeo de hoje a gente vai falar de um livro muito peculiar para a história, que é a Apologia da História, o Ofício do Historiador, do Mark Bloch, tá? Esse livro eu tive contato com ele a primeira vez com um professor na faculdade, tá? E a gente trabalhou um capítulo desse livro. Na época da faculdade, na época que o professor trabalhou ele, eu não achei ele assim, não achei o ideal muito relevante, né? Embora toda a proposta de mudança, mas não achei assim, não me chamou a atenção, o livro não chegou a me conquistar, né? E depois, em uma outra disciplina, eu acabei ficando com o tema desse livro, né, para um seminário. Então eu fui pesquisar um pouco sobre a vida do Mark Bloch. Então esse livro ganhou um novo sentido, ganhou uma nova vida para minha caminhada na história, né? Quando eu fui pesquisar sobre o Mark Bloch, eu descobri que esse livro tinha sido lançado póstumo, né? Era um lançamento póstumo, ou seja, ele ocorreu depois da morte de Mark Bloch e por Lucien Febvre, né? Que foi o grande parceiro dele na escola de análise. E o Mark Bloch escreveu esse livro num campo de concentração da Gestapo, né? Em Lyon. E quando eu tive acesso a essa informação e a trajetória do Mark Bloch, que eu fui ler o livro novamente para a apresentação do seminário, esse livro ganhou todo um significado especial para mim, certo? Eu comecei a ler nas entrelinhas, a entender as mensagens que o Mark Bloch, subliminares que ele deixou, né, na escrita do livro, e realmente esse livro ganhou vida. É impressionante a gente entender ou ter conhecimento do contexto em que uma obra foi escrita, né? Na verdade, o Mark Bloch vem falar para o olhar do novo historiador, a sua nova prática, como o historiador deve considerar relevante todas as fontes possíveis, deve considerar relevante não só a história dos vitoriosos, a história dos grandiosos, dos que fizeram grandes feitos, mas todo ser como considerar todo ser como um elemento histórico, alguém responsável pela transformação que a sociedade alcança no decorrer do tempo, né? Então, depois da leitura desse livro, para mim, deu para entender que o Mark Bloch ele morreu sem saber se Hitler venceu a guerra ou não, né? Ele morreu sem ter acesso a esse conhecimento. Então, para mim, a mensagem subliminar que esse livro traz é o seguinte, que independente de quem saísse vencedor daquele conflito, certamente alguém teria contato com aquelas ideias de Mark Bloch, e os futuros historiadores não falariam apenas dos vitoriosos, mas também dos que foram derrotados, também dos que sofreram. Mostraria todas as versões possíveis daquele fato, de um determinado fato histórico, né? Então, do meu ponto de vista, Mark Bloch, ele, além, muito mais do que desenhar o papel do novo historiador, ele deixa as pessoas que o vingariam, digamos assim, né? As pessoas que enxergariam como um personagem importante, né, naquele determinado momento da história, na Segunda Guerra Mundial. Então, ele deixa seus vingadores, ele deixa aqueles que fariam justiça, aqueles que falariam de todos, falariam dos judeus, falariam também dos nazistas, falariam de todos, né? Então, esse livro ganha todo um contexto quando a gente descobre em que situação ele foi escrito. Então, ganhou um novo contexto para mim. Quando vocês estiverem em contato com essa obra do Mark Bloch, com o Ofício do Historiador, tentem ver por esse prisma, vejam se eu não estou me equivocando por pensar assim, porque foi o que eu imaginei imediatamente a leitura desse livro quando eu tive acesso à trajetória do Mark Bloch e também o contexto em que esse livro foi escrito, tá bom? Foi um ponto que me chamou muita atenção e eu queria deixar registrado aqui para vocês no canal, beleza? Em breve a gente está se encontrando com novos vídeos aí
e